Estamos ao vivo. E com vocês, Sartinho. Estamos ao vivo, viu? Ferreira. Quem é Ferreira? E o link? Vou te mandar. Tudo tem um lado positivo. E para enxergar,
adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vamos a triunfar, avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor y voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El
Vamos lá, começar? Certo. Boa noite, pessoal. Hoje a gente teve a introdução aí com 2 bonitas músicas para aquecer aqui na nossa live. Já temos 56 pessoas online, então divulguem nos grupos de WhatsApp, listas de transmissão, compartilhem no Facebook, para a gente ter aí um bom alcance, manter o alcance do nosso programa antivírus. Hoje é o nosso 8º programa, então estamos aí há 2 meses fazendo toda quinta-feira o programa antivírus, que tem como objetivo debater a conjuntura. Basicamente é isso, toda quinta-feira eu e Walter estamos aqui para fazer relatos, trazer informações e apresentar opiniões, responder questionamentos sobre a conjuntura da semana. O tema de hoje é pandemia máxima e estado mínimo. A gente vai comentar as recentes votações na Câmara e no Senado sobre o projeto que é conhecido como o Projeto da Ajuda aos Estados e Municípios. E vamos comentar sobre a chantagem que o governo Bolsonaro fez em torno da liberação desses recursos para combater a pandemia. Então, eu vou passar a primeira palavra para Walter, ele vai fazer aí uma abertura sobre a situação geral da pandemia no Brasil hoje. Walter. Oi. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Então, como a Natália falou, eu vou primeiro compartilhar com vocês dados que eu suponho que todo mundo está acompanhando, mas que é importante falar deles aqui no início do nosso programa, né? Dados de ontem, né? No mundo inteiro, 3.700.000 pessoas infectadas e 264.000 pessoas que morreram, né? Voltou? Tudo bem? Tudo bem, então uma coisa de esquisito aqui acontecendo. Você está ouvindo, não é? Normal. Pode continuar, está tudo normal. Maravilha. Então, repetindo, a gente ontem tinha 3.700.000 pessoas infectadas, 264.000 pessoas mortas no mundo inteiro, né? A liderança está com as Américas e com a Europa, né? 1.507.000 casos nas Américas, 1.593.000 casos na Europa. 81.000 mortos nas Américas, 147.000 mortos na Europa, né? Sendo que nos Estados Unidos sozinho, 1.171.000 casos, 62.000 mortos, né? Já morreram por conta dessa pandemia mais estadunidenses do que em toda a guerra do Vietnã, né? No caso aqui do Brasil, o primeiro episódio foi no dia 26 de fevereiro. No dia 6 de maio, ou seja, 10 semanas depois, ou 70 dias depois, a gente contabiliza 125.218 casos. Sendo que deles tem 65.312 em acompanhamento e 51.370 casos de pessoas recuperadas, né? E 8.536 mortes. O número de mortes vem crescendo, né? E há quem fale que a gente que já está com 600 mortos por dia vai chegar rapidamente a 1.000 mortos por dia, podendo ultrapassar isso, né? Como é que isso se distribui no país, né? 3/4 dos casos estão concentrados em 6 estados, né? São 40.000 casos em São Paulo, aproximadamente 25.000 casos somados no Rio de Janeiro e no Ceará, entre 12 a 13.000 casos em cada um desses estados, 18.000 casos somados nos estados de Pernambuco e Amazonas, cada um deles tem cerca de 9.000, e em seguida o Maranhão com 5.000 casos. Então, repetindo, 6 estados do Brasil concentram 3/4, 75% de todos os casos até agora registrados. Está indo para as periferias e está indo para o interior, né? Um detalhe trágico é que nas últimas 24 horas, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,2% das mortes de todo o mundo ocorreram no Brasil. Vou repetir. Das 6.500 mortes que ocorreram nas últimas 24 horas, 600 foram no Brasil.
quase 10% de todas as mortes ocorridas no mundo, né? Repito, a tendência é de agravamento da situação, inclusive porque existem fortes pressões nos municípios, nos estados e no governo federal no sentido de interromper o isolamento social, no sentido de relaxar o isolamento social, no sentido de desprover as pessoas de condições de manter o isolamento social. Hoje mesmo, o despresidente da República, quem dirige o nosso desgoverno, caminhou até o Supremo Tribunal Federal para pressioná-lo no sentido de rever o isolamento. O argumento é a situação econômica. De fato, a situação econômica vem se agravando, não por conta da pandemia, é bom lembrar, a pandemia é um dado a mais, ela já vinha muito grave antes, o dólar, segundo eu vi, está a 5,80 hoje. E como enfrentar a pandemia máxima, segundo essa turma aí do despresidente da República e segundo esses que controlam o Congresso Nacional? A resposta deles é pandemia máxima, estado mínimo. E é disso que a gente vai falar no programa de hoje. Pois é, eu vou começar falando, voltando um pouco, algumas semanas, para recuperar uma votação importante que aconteceu essa semana, que finalizou-se, né, essa semana no Congresso Nacional, e que é um retrato dessa ideia de pandemia máxima e estado mínimo. Então, a gente vai contar aqui o que aconteceu e vai estar explicando por que a gente acha que essa votação é um retrato e, enfim, analisando a situação a partir dessa emblemática votação, né? Primeiro que o tema da chamada ajuda aos estados por parte da União é um tema que desde o início dessa situação de isolamento social ele está em pauta, né? Obviamente com a queda na arrecadação, com a diminuição da atividade econômica como um todo, e com a necessidade de investimentos, principalmente na área da saúde e da assistência social, para garantir que as pessoas sobrevivam com dignidade, tenham o que comer e tudo mais, a necessidade de recursos por parte dos estados e municípios aumenta. Então, esse é um tema que está aí no debate desde mais ou menos março, né, meados de março, quando se percebeu que o isolamento iria ser necessário, precisaria ser grande e iria durar um tempo razoável. Né? Segundo comentário é sobre lembrar sempre que lá atrás, também meados de março, quando o Congresso Nacional entrou em isolamento também, as sessões passaram a ser virtuais e a situação ficou difícil, né, no sentido de manter as atividades normais, houve um, entre aspas, acordo, mas um apalavrado do comando do Congresso Nacional de que só iriam ser votados temas relacionados ao combate à pandemia e consensuais. Né? É sempre bom lembrar isso, porque isso vem sendo quebrado, e é bom não alimentar ilusões de que esse pessoal tem algum tipo de compromisso, enfim. Né, já teve a medida provisória 905, que Rodrigo Maia colocou para votar, que não tinha nada de consensual, era uma reforma trabalhista, e agora esse tema que aparece no meio do debate do auxílio financeiro aos estados e municípios, que é o congelamento dos salários, a proibição de investimentos públicos, a proibição de concursos. Né? Então, falando sobre o projeto em si, ele começou lá na Câmara, né? O chamado Plano Mansueto, que era um projeto que já existia desde o ano passado, o PL 149 de 2019, ele foi desidratado, era um PL que era de auxílio aos estados em situação da crise, que, como o Walter disse, já é anterior à situação de pandemia e que colocava como contrapartida um ajuste fiscal, digamos assim, para os estados. Começa aí essa discussão. Esse Plano Mansueto ele foi muito desidratado e foi colocado para votar na Câmara como uma proposta de auxílio aos estados e municípios em período de pandemia. E como é que seria esse auxílio? Seria calculado com base na queda de arrecadação do ICMS, do ISS, comparativamente ao ano de 2019, ao ano anterior. Ou seja, os estados que deixaram de arrecadar em razão da situação de isolamento e do
da baixa na economia, iriam ter uma compensação do governo federal, sem condicionantes em relação a servidores públicos e nada do tipo. Né? Então, esse auxílio seria pago de junho até outubro, e também previa suspensão de pagamento de débitos dos estados e municípios com a União. Esse auxílio foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados, em abril ainda, e com o voto da oposição, né, nós da oposição votamos nesse projeto, do jeito que ele foi aprovado, e após a aprovação começou uma imensa pressão do governo Bolsonaro, via Paulo Guedes, que não aceitava essa concepção compensatória que o projeto trazia, né, de compensar o valor que o Estado deixou de arrecadar, e queria estabelecer um valor fixo, leia-se um valor menor. E é bom destacar que desde esse momento, quando se debatia essa concepção compensatória do auxílio aos estados e municípios, o governo recorrentemente falava coisas do tipo que os governadores iriam fazer corpo mole em relação à arrecadação, que os governadores, que não podiam o governo federal dar dinheiro para depois os governadores darem aumento. Então, mesmo antes da aprovação na Câmara, o governo federal já estava dando todos os sinais que não concordava com essa concepção, né? E a pressão passou a ser, além de mudar o valor e a forma de calculá-lo, estabelecer essas condicionantes, que consistem num verdadeiro, enfim, arroxo fiscal. E quais são essas condicionantes? Basicamente, congelamento de salário de servidores públicos, proibição de concursos públicos e contratações, e proibição de aumento de despesa, leia-se aumento de investimentos, digamos assim, né? Então, a pressão do governo Bolsonaro, via Paulo Guedes, fez com que no Senado, né, fosse apresentado um substitutivo global, do qual foi relator o próprio presidente do Senado. Então, as mudanças foram brutais, muito grandes, né? Se mudou, o auxílio passou a ser um valor fixo, muito menor do que o que era estimado pela forma anterior, que era a forma compensatória em relação à queda da arrecadação. Então, ficou um valor muito menor, muito insuficiente diante das necessidades reais dos estados, dos municípios, né, que são quem, na ponta, está cuidando da estrutura da saúde, que está vivendo a situação que beira o colapso aí em muitos lugares, né? E, além disso, o relatório apresentado pelo senador Davi Alcolumbre colocou condicionantes, né, essa questão do congelamento dos servidores, contratações, concursos públicos, como eu já falei. Então, a proposta abriu algumas exceções para profissionais da saúde, segurança e militares que atuavam direto no combate à pandemia, que estão atuando direto, né, desde que atuem diretamente no combate à pandemia. Então, esse projeto foi a voto no Senado, foi aprovado, né, 79 senadores votaram a favor, só um senador votou contra, que foi o senador Randolph Rodrigues, não teve destaques, né? E isso causou uma imensa polêmica no PT e na nossa base também do serviço público, né? Dos trabalhadores do serviço público. Essa foi a primeira parte, então, da votação. A primeira votação na Câmara, então, começou do jeito que eu falei na Câmara, seguiu para o Senado e virou outra coisa totalmente diferente, o que abriu o debate no PT e na nossa base muito, muito fortemente. Isso foi da semana passada para cá, a Walter vai comentar um pouco sobre isso. Basicamente, quando nós tomamos conhecimento do que estava ocorrendo no Senado, a gente ainda buscou se movimentar, mas já era tarde demais, e em seguida nós aprovamos, sim, minutos depois da votação ter se encerrado, a gente soltou uma nota pública dizendo que a bancada do PT no Senado havia cometido um gravíssimo erro que deveria ser repudiado e deveria ser corrigido. Nós relatamos na nota isso, que a Natália acabou de sintetizar, ou seja, a votação que aconteceu no dia 2 de maio, explicamos o conteúdo dessa votação e destacamos que a equipe econômica do Bolsonaro, liderada pelo Paulo Guedes, tinha partido da premissa
de que os servidores públicos são parasitas e tinha exigido o congelamento dos salários dos servidores, a proibição de realização de concursos, como contrapartida para a aprovação do auxílio financeiro. Ou seja, ao invés de buscar o dinheiro onde ele está, no setor financeiro, nos ricos, a ideia é que a ajuda aos estados e municípios seja paga pelos servidores, agora e no futuro. Bom, nós reclamamos firmemente com o fato de que a bancada do PT no Senado tenha preferido, ao invés de fazer uma boa briga, ter feito um péssimo acordo, porque votou a favor do conjunto dessa obra, sem fazer destaques que poderiam minorar o efeito e deixar claro qual é a posição das elites e qual é a nossa posição, né? O único voto contrário, dado por um senador, não foi acompanhado de destaques. Ou seja, as divergências que havia, que poderiam ter se manifestado, como se manifestaram na Câmara depois, e voltaram a se manifestar no Senado em seguida, poderiam ter se manifestado numa votação de destaques que não ocorreu, né? Nós insistimos que os destaques teriam sido necessários, né? Para poder denunciar a chantagem, né? Para poder deixar claro que o governo quer taxar o funcionalismo, os pobres, os trabalhadores, ao invés de taxar a banca e os ricos. E por isso, além de repudiar a decisão e a postura do governo, e além de criticar pesadamente a postura da bancada do PT, a gente fez uma convocação geral à militância petista e à militância popular e sindical do país para que lutasse na Câmara dos Deputados para reverter essa posição. E para isso, a gente insistiu muito que a nossa tática na Câmara deveria ser outra. Não poderia ser a tática adotada no Senado. Qual foi a tática adotada no Senado? Vamos votar a favor. A tática na Câmara tinha que ser outra. Tinha que demarcar com o conjunto da obra. Este projeto, do jeito que está, não merece o nosso apoio. Nós vamos votar contra e vamos fazer emendas. Então, aí o projeto voltou para a Câmara, né? Nessa semana agora, na semana passada, na verdade, né? Não, essa semana. Segunda-feira, o projeto voltou para a Câmara e a promessa que Rodrigo Maia expressou foi de que o texto seria aprovado sem modificações, o texto do Senado, né? Para ir direto para a sanção presidencial. Isso não aconteceu, ele não conseguiu. Foram apresentadas emendas de plenário ao relatório para incluir categorias nas exceções do congelamento salarial. Como eu disse, o projeto do Senado previa saúde, educação, saúde, segurança e militares, desde que trabalhando diretamente relacionado à pandemia, né? E aí o próprio relatório já trouxe outras exceções a isso, e por causa disso, o texto, obrigatoriamente, por razões regimentais, já teria que voltar ao Senado. Ou seja, antes mesmo da votação do texto principal, já estava dado que o texto voltaria ao Senado. Isso é importante ser destacado, porque o fato disso ter acontecido fez com que várias bancadas da direita liberassem os seus deputados para votar da forma como quisessem nos destaques, e não blocassem contra os destaques a favor dos servidores públicos, por exemplo, né? Então, é bom destacar isso, porque o efeito de aprovação ou quase aprovação de alguns destaques, que eu vou comentar mais na frente, tem a ver com essa situação anterior. O texto já ia voltar para o Senado de todo jeito. Então, muitos deputados optaram por não assumir o ônus de certas votações em certos destaques contra servidor público, né? Então, por causa disso... também, por causa disso, nós do PT apresentamos um substitutivo, né, tentando recolocar no debate o texto que a Câmara votou inicialmente, aquele texto, como eu falei, trazia o cálculo do auxílio de forma a compensar a arrecadação dos estados e municípios, e que não tinha nenhuma condicionante relacionada a servidores públicos. O PT apresentou esse substitutivo, né, isso foi derrotado, e na ocasião houve uma divergência na bancada sobre que orientação tirar para a votação do texto principal. No fim das contas, prevaleceu por uma maioria
muito apertada, que a orientação seria pelo voto favorável no texto principal, mas 20 deputados e deputadas petistas votaram contra. Então, dos 54, 53, se eu não me engano, enfim, 20 votaram contra o texto principal, né? Depois da votação do texto principal, a gente perdeu a votação do destaque, que retirava do texto a previsão de congelamento de salários, o famoso artigo 8º, né? E perdemos esse destaque e aprovamos o destaque que incluía nas acessões ao congelamento os profissionais de educação. Outros destaques também foram aprovados, lembrando do que eu falei, né? Muitos desses destaques puderam ser aprovados por conta dessas liberações de bancada que ocorreram por causa do texto já voltar de qualquer forma para o Senado. Então, outros destaques foram aprovados também, teve um que alterou a forma de divisão dos recursos, teve um que retirou a restrição de que as exceções ao congelamento dos salários valeriam desde que os servidores estivessem trabalhando diretamente no combate à pandemia e, como eu disse, o projeto voltou para o Senado. Veja, o que eu queria destacar dessas questões todas que a Natália relatou sobre a votação na Câmara é como foi correta a posição de radicalizar. Enquanto que no Senado, a posição de fazer um mau acordo, ao invés de comprar uma boa briga, resultou num projeto 100% ruim, a postura adotada na Câmara por uma parte substancial da bancada do PT, que foi a de combater de conjunto o projeto, permitiu que o resultado final fosse melhor para o campo popular, porque inseriu no projeto coisas que o governo não queria, que a maioria conservadora do Congresso não queria. Então, essa é a primeira ideia. Foi correta a posição, a tática adotada de ser contra o conjunto do projeto, além de apresentar um substitutivo e de apresentar destaques, né? Foi correto, entre outros motivos, para não ceder à chantagem. Porque o que o governo faz é, se vocês não abrirem mão da defesa do direito dos trabalhadores, da defesa do direito dos servidores, de todos, vocês não vão receber nenhuma ajuda para os estados. É essa chantagem que o governo faz. Nós não podemos ceder a essa chantagem. Até porque o governo já tinha maioria para aprovar o projeto tal como ele queria. Ele não queria o voto dos petistas, ele não queria o voto da esquerda, ele queria comprometer a esquerda com aquilo que seria aprovado, mesmo que a esquerda votasse contra. Era essa a lógica do governo, aliás, é essa a lógica que é imposta à esquerda em várias situações há muito tempo. Não são os nossos votos que fazem diferença, eles querem a nossa digital, eles querem o nosso comprometimento, para que a gente não possa ter autoridade política para se contrapor ao que eles fizeram, porque, veja, vocês também votaram. Ademais, tem um método atravessado que foi adotado na discussão interna da bancada do PT, que precisa ser dito aqui, né? O relato dos nossos parlamentares, dos nossos companheiros que são deputados, das nossas companheiras que são deputadas, é que se convocou de maneira muito mal convocada uma reunião da bancada, a votação a favor de votar no projeto, de indicar o voto no projeto, foi de aproximadamente 17-12, ou seja, somando tudo, nós temos 29 numa bancada bem maior do que isso, e, curiosamente, nessa reunião compareceram 2 governadores para fazer pressão, para insistir que a bancada votasse a favor, né? Ou seja, os governadores do PT, compreensivelmente, querem recurso. Mas eles precisam compreender também que há uma disputa global no país. Como ficou comprovado, o governo tinha maioria sem os votos da bancada petista. Portanto, era importante para a disputa global do país, para a disputa global do projeto, demarcar. Muito bem, por isso, o que eu acho que é importante destacar aqui é que agiram muito bem os 20 deputados e deputadas que votaram contra o projeto na sua totalidade. E note que esse número 20 é maior do que os 17
que na reunião da bancada defenderam indicar o voto da bancada do partido no projeto como um todo. Isso mostra bem como esse método foi atravessado, tá certo? Como ele não é legítimo, e principalmente mostra como existe dentro da bancada do PT, assim como existe em todo o partido, um setor que percebeu que esse tipo de política de conciliação, esse tipo de política que prefere um mau acordo a uma boa briga, não nos levará a lugar nenhum. Pois é. Então, o projeto, depois de aprovado na Câmara, ele voltou para o Senado, né, como eu disse. E aí, o que aconteceu no Senado? Tudo de vantajoso que a Câmara conseguiu incluir, por exemplo, as categorias que estariam fora da restrição, do congelamento salarial, retirar a condicionante de que só não congelaria desde que estivesse atuando na pandemia. Enfim, tudo isso que a Câmara conseguiu incluir nessa redução de danos que os destaques proporcionaram foi retirado de novo no Senado. Então, voltou a previsão de que as categorias excepcionadas do congelamento só seriam excepcionadas desde que estivessem atuando diretamente no enfrente à pandemia. Esvaziou totalmente, então, o destaque lá da Câmara, que incluiu os profissionais da educação, né? Ficou sem sentido, porque não tem profissionais de educação, em geral, atuando diretamente no combate à pandemia, e até alguns profissionais de saúde também, de outras áreas, que podem haver discrepâncias aí de, enfim, um eventual médico que não esteja diretamente na linha de frente, como é que vai tratar a situação desse em relação a outros que estão. Então, no Senado, o que aconteceu foi isso, o texto voltou a ser um texto ruim, mais ruim do que o que já era na Câmara, né? Todos os destaques foram rejeitados pela mesa, que isso significa que eles não foram sequer a voto, né? A mesa não conheceu dos destaques, inclusive os do PT, né? Pelo que a gente apurou, existia chance de ter sido aprovado o destaque que tirava a condicionante do desde que atuando diretamente na pandemia, então isso poderia ter caído se fosse a voto, e aí se imagina que não foi a voto justamente por conta disso, porque poderia ser aprovado, né? E assim se encerrou, ou seja, o projeto foi aprovado, o auxílio para os estados e municípios vai ser, em tese, sancionado, né? Porque ainda não se sabe o que exatamente vai ser sancionado e o que vai ser vetado, né? Bolsonaro, inclusive, já indica que vai vetar essa parte, as exceções ao congelamento de salário, né? Então, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, o que é que pode acontecer, mas o projeto foi aprovado e foi aprovado dessa forma. O valor para os municípios e estados é insuficiente diante das necessidades e a chantagem do governo Bolsonaro acabou prevalecendo e o arroxo sobre os servidores públicos vai poder ser concretizado aí até o final de 2021. Veja, esse episódio todo, ele merece ser muito debatido, não só pelo partido, mas pela militância popular e sindical em geral, né? A bancada do PT e as bancadas de esquerda, em geral, não devem pensar apenas no que ocorre ali dentro, na hora de votar, né? Tem que pensar também no que ocorre do lado de fora, nos efeitos do seu voto, do ponto de vista político, junto ao conjunto do povo brasileiro, junto à vanguarda do povo brasileiro, né? O governo tinha maioria para aprovar o texto, né? Por que, então, a pressão sobre o PT? Eu volto a fazer a mesma pergunta. Se eles tinham maioria, por que eles pressionaram o PT para que o PT votasse com eles, né? No texto como um todo? O objetivo é óbvio, é comprometer o PT com a lógica de Estado mínimo, né? Com a lógica de que pandemia máxima se combate com o Estado mínimo. E a postura nossa não pode ser a de ceder à chantagem. A gente tem que explicar para as pessoas. Onde a gente é governo, por exemplo, a gente tem que explicar para as pessoas
que os deputados e deputadas do PT que votaram contra, não é porque são contra a ajuda aos estados, é porque são contra que a ajuda aos estados seja condicionada ao sacrifício do povo. Porque, veja, essa lógica de restringir concurso, de reduzir o número de funcionários, de reduzir os salários dos funcionários, não é a mesma lógica que desmontou o Sistema Único de Saúde e que tornou o Sistema Único de Saúde enfraquecido para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo? Aliás, vale lembrar também que se o governo vetar, o que é o mais provável, é preciso organizar a luta na sociedade para derrubar os vetos, né? O que nos remete para um outro assunto, né? Nos remete para o assunto do fora Bolsonaro, que é o que eu queria falar aqui enquanto a Natália não volta, porque ela acabou de sumir. Ela voltou. Muito bem. Então, enquanto a Natália vai se reposicionando aí, eu vou fechar a minha fala dizendo de novo que nós temos que trabalhar, caso o governo de fato vete, para derrubar os vetos, e a gente tem que vincular essa discussão com o tema do fora Bolsonaro, né? O Diretório Nacional do PT, como a gente já comentou no antivírus anterior, aprovou o fora Bolsonaro, mas não existe ainda nenhuma campanha organizada pelo fora Bolsonaro. Nós podíamos ter uma campanha organizada, por exemplo, pela aprovação da PEC das diretas, a proposta segundo a qual, se for afastado o presidente, se convocam novas eleições presidenciais e não toma posse o vice. Nós podíamos estar fazendo uma pressão organizada sobre o TSE para deliberar sobre a impugnação apresentada ainda em 2018 contra a eleição fraudulenta da chapa Bolsonaro e Mourão. Nós podíamos estar encaminhando, articulando pelo impeachment, um impeachment que seja fundamentado na ideia de que é preciso afastar a chapa inteira, esse governo inteiro e convocar novas eleições. Nós podíamos, como eu já falei, estar fazendo a campanha pelo fora Bolsonaro, mas, infelizmente, até o momento, até as 19 horas e 34 minutos dessa quinta-feira, dia 7 de maio, a adoção do fora Bolsonaro pelo Diretório Nacional do PT é, por enquanto, um slogan. Claro, a gente fica mais confortável em ver o companheiro Lula, a companheira Gleisi, o Diretório Nacional do PT, todos os parlamentares poderem repetir livremente aquilo que a base do partido já vinha falando há bastante tempo, fora Bolsonaro. Mas é preciso que a gente vá além disso. É preciso que a gente tome medidas mais concretas no sentido de afastar esse governo. Por quê? Porque o lado de lá não está parado. Eu comentei no início a caminhada, né, que foi feita hoje para fazer pressão sobre o STF. Mas não é só isso. Tem um acampamento miliciano em Brasília. Existe uma movimentação da direita no país inteiro em que eles estão falando em guerra civil. O Bolsonaro posta lives em que aparece aquele Roberto Jefferson falando em limpar o cano das armas. Eles estão fazendo ameaça, assim, descarada, sem nenhum tipo de disfarce. E, além disso, no âmbito da justiça, nós tivemos a condenação, uma nova condenação ao Lula, a reafirmação, né, em outra instância, de uma condenação ao Lula. Ou seja, o lado de lá não parou. Se a gente não tomar medidas para tirá-los, nós vamos ter uma situação ainda pior do que a atual. Eu terminaria por aqui. Pois é, Walter. E queria fazer só mais um comentário, também entrando nessa questão do conteúdo do Fora Bolsonaro e da importância de a gente urgentemente ter algum tipo de campanha organizada nesse sentido. Eu lembro que algumas semanas atrás, quando a gente estava lutando para que o PT aderisse ao Fora Bolsonaro, muita gente dizia que não era o momento da disputa política, era o momento de defender a vida e os empregos, e que dando a entender que as duas coisas eram coisas antagônicas, né? Essa era a frase clichê: não é o momento para disputa política, é o momento de defender a vida. A gente escutava muito isso, e aí eu fico lembrando disso quando eu vejo, por exemplo, a crise que Bolsonaro abriu no meio da pandemia, com um grande aliado seu, até então, Moro, para fazer as indicações que ele gostaria de fazer para a Polícia Federal. Então, visivelmente, protegendo o filho, protegendo deputados bolsonaristas, ele abriu essa crise.
Outra situação que ele está insistindo agora em plena pandemia, no IFRN foi nomeado um reitor interventor lá. Então, ele continua o tempo inteiro, né, sem abrir mão nem 1 milímetro de todas as disputas políticas que, do ponto de vista dele, ele julga necessário fazer, né, como esses 2 exemplos que eu dei aqui. Obviamente, tem outros, mas acho importante a gente pensar sobre essas coisas, olhar para isso e ver que não existe essa de dar um pause na disputa política. Isso é uma ilusão, é uma coisa que, enfim, não tem o menor sentido, não se dá pause na disputa política, especialmente quando o nosso inimigo está com todo vapor, né, fazendo disputa política. Exatamente. Muito bem. Isso. Tem alguma pergunta? A única pergunta que tem é, um companheiro perguntou aqui sobre se o projeto que a gente comentou hoje volta para a Câmara. Eu queria só dizer que não volta, ele já vai para a sanção presidencial e o debate dos vetos deve aparecer aí daqui a alguns dias, nos próximos dias, amanhã, não sei exatamente quando. Fora essa, o resto são comentários, várias pessoas aqui comentando o que a gente está falando. E Matheus pede para comentar sobre a ida de Bolsonaro ao STF, mas isso você já comentou, né? Aqui, se quiser comentar um pouco mais. É isso. Não temos mais perguntas. Eu queria fazer 2 comentários, então, antes da gente encerrar. Veja, a situação política do país, ela vai se agravar cada vez mais. Eu vou repetir aqui algo que eu tenho falado em todos os programas desde que a gente começou, né? A crise sanitária, ela só vai piorar nas próximas semanas. Aconteceu uma coisa curiosa, que foi algumas cidades e alguns estados adotaram o isolamento social, por iniciativa, inclusive, de prefeitos e de governadores que não são de esquerda, e a direita passou a fazer uma pressão brutal contra esses prefeitos, contra esses governadores, no sentido de quebrar o isolamento social. Por outro lado, o governo federal, que é quem teria meios para fazer isso, em nenhum momento criou as condições para que o isolamento social pudesse ser verdadeiro para a maioria do povo. Então, o que acontece é que, no momento inicial, houve uma redução no número de casos. Mas essa redução está servindo hoje de argumento para relaxar o isolamento. Exatamente no momento em que o número de casos está crescendo exponencialmente, especialmente no interior, na periferia e nos estados mais pobres do país. O que quer dizer que tudo indica que vai se materializar, vai se confirmar a previsão feita por alguns governadores do PT, em reunião do Diretório Nacional, em que eles comentaram publicamente que eles preveem que ao longo do mês de maio a gente vai chegar a 1.000 mortes por dia. Portanto, que nós vamos chegar com relativa velocidade na previsão de mais de 40.000 mortos. Agora, nas próximas semanas. Isso tem um efeito cascata, porque você tem essa quantidade de mortos, significa que uma parte dos profissionais de saúde que estão atendendo também vão se contaminar e vão ser afastados. Significa que a rede de saúde, os hospitais, as UTIs, não vão conseguir atender adequadamente outros casos que não a pandemia. E com isso também vai crescer o número de pessoas mortas ou com problemas graves por outras razões. Então, assim, o quadro de saúde pública vai se agravar demais. Junto disso, o quadro social só piorará nas próximas semanas, porque com o governo federal tendo a atitude que tem, com a situação que já existia antes da pandemia, com a crise que se aprofundou, com o fato dos governos estaduais e municipais estarem com queda de arrecadação por conta também da situação geral, qual é o produto disso tudo? Uma situação social cada vez mais catastrófica. A situação econômica vai acompanhar isso.
Ou seja, nós estamos numa espiral em que o fundo ainda não está perto. A gente ainda vai cair muito. E, portanto, isso aponta para o quê? Aponta para uma situação de crise política, de polarização política cada vez maior. O Bolsonaro tem proposta para isso. Ou seja, o Bolsonaro está disposto a pagar o preço que for necessário. Quando ele coloca nas redes sociais da sua turma pessoas ameaçando matar as outras, pessoas falando em golpe de Estado, pessoas falando em guerra civil, ele está deixando claro que ele vai até o fim na política dele. E o que a gente vê do outro lado? Uma atitude meia-boca. Essa atitude meia-boca é natural, vindo de gente do centro e da centro-direita, né? É inacreditável que o Toffoli, por exemplo, que o presidente do Supremo tenha cancelado uma decisão judicial que impedia o governo de comemorar a ditadura militar. É inacreditável, mas aconteceu. E o Rodrigo Maia, frente às seguidas agressões que o Congresso, o Legislativo brasileiro vem recebendo, ele só passa o pano. Ele solta um tweetzinho, faz uma reclamação, né? Aquela brincadeira que está rolando nas redes, né? A Alemanha nazista invade a União Soviética e o Stalin manda uma nota de protesto. Nós estamos diante de uma situação que tem que ter uma reação. Então, que essa gente não reaja à altura é compreensível, porque eles são cúmplices. Eles são sócios da operação que levou o Bolsonaro ao governo. Mas nós, da esquerda, temos que reagir com mais firmeza. Até porque, vamos falar claro, quando eles falam de guerra civil, quando eles falam de ameaças físicas, eles estão dirigindo a sua ameaça ao campo democrático e popular, à militância da esquerda. E no país inteiro já tem pessoas sendo mortas. Nós não passamos um mês sem que em algum lugar do país uma liderança indígena, uma liderança do movimento camponês, uma liderança dos movimentos populares seja assassinada. O que é isso? São as bases da direita seguindo as instruções da sua cúpula. Então, é muito grave, certo? É muito grave que a gente não esteja respondendo à altura. Não basta live, não basta assumir palavras de ordem e fazer retórica. É preciso uma ação mais firme para enfrentar essa situação. Era isso que eu queria comentar. É isso. Tem uma pergunta aqui que eu queria ler e que você comentasse, só para a gente encerrar, que é sobre as declarações recentes de Lula, sobre uma autocrítica do republicanismo, falando que é a hora de radicalizar, né? E aí a pergunta é sobre os desdobramentos práticos disso, se tem, o que é que você acha aí? Comenta aí para a gente um pouquinho sobre isso. Veja, o Lula, desde o discurso que ele fez no 1º de maio, falando claramente, embora não usando o nome, tá certo? De uma sociedade sem explorados, nem exploradores, sem opressão, nem dominação de nenhum tipo. E nesses tweets que foram comentados, né, nos últimos dias, tem, de fato, adotado uma linha que é correta. Nós precisamos reagir à altura. O estilo do Bolsonaro é aquele estilo de colar-colou. Ele vai esticando a corda, acostumando as pessoas com um nível de radicalização e de desrespeito cada vez maior, né? Em qualquer país normal do mundo, um presidente da República que fala "e daí?" frente à morte de milhares dos seus compatriotas, um cara desses, no dia seguinte, estava afastado. E a gente já vai se acostumando, né? Porque ele violenta todo dia, ele agride todo dia, ele barbariza todo dia e ninguém faz nada. Ninguém reage à altura. Então, o Lula está certo. É preciso uma reação à altura. Reação à altura, para começo de conversa, nós temos que organizar a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos populares, a campanha pelo Fora Bolsonaro. E nós temos que atacar em todas as frentes. A frente do Tribunal Superior Eleitoral, aprovando a impugnação da chapa, a frente do Supremo,
ele tem que ser afastado da presidência para responder pelos crimes que ele cometeu, à frente do Congresso Nacional, para que se promova um impeachment, a campanha para a aprovação das eleições diretas no Congresso Nacional. Nós temos que atacar em todas as frentes, nós temos que organizar uma campanha pelo Fora Bolsonaro, tá certo? Então, criar a maioria no país para afastá-lo. Ele continua mantendo um núcleo de apoio muito sólido, em torno de 30%. E esse núcleo é uma mistura de gente rica, setores médios conservadores, com pobres desesperados que não vem outra alternativa. E veja, mesmo depois da queda do Moro, ele continua com essa base de apoio. As pessoas que ficam achando que com o Mourão será melhor, leiam o tweet hoje do Mourão falando dos exageros que se dizem a respeito do número de mortos no Brasil e no mundo. Está na mesma toada do Bolsonaro. Veja o ministro da Defesa, que as pessoas ficam imaginando que as instituições militares vão fazer alguma coisa e nada. Então, assim, ou o povo, ou a esquerda, as camadas populares se mexem, organizam a campanha Fora Bolsonaro e pressionam por todos os lados, ou a gente corre o risco desse cidadão permanecer e, pior, não só permanecer, como permanecer causando dano crescente. Então, o Lula tem razão, tá certo? E cabe à Frente Brasil Popular, à Frente Povo Sem Medo, mas essencialmente ao Partido dos Trabalhadores, e em especial à direção nacional do PT, tomar medidas práticas para materializar aquilo que foi aprovado pelo Diretório Nacional. Porque senão o Fora Bolsonaro vira uma palavra de ordem, um slogan publicitário, sem nenhum tipo de consequência. Bom, eu acho que eu respondi a questão. Só antes da Natália encerrar, eu queria fazer um registro aqui. Todos nós temos perdido, né? Todos os brasileiros e brasileiras conhecem alguém da sua família, das suas relações de amizade, tá certo? Que morreu por conta da pandemia, tá certo? Todos nós, portanto, temos tido perdas nesse tempo. Mas como a nossa atividade aqui, o antivírus, é uma iniciativa da articulação de esquerda, eu queria aqui fazer um registro de uma perda que a nossa militância teve, um militante da Tendência, que faleceu no Rio de Janeiro, Paulo Camilo Guzmão, né? Paulo Camilo Guzmão era militante no estado de São Paulo, depois passou a militar no Rio de Janeiro, foi coordenador do núcleo do PT no Largo do Machado, que é um núcleo partidário muito tradicional no estado do Rio de Janeiro, e infelizmente nos deixou. E eu queria aqui fazer esse registro de que o Paulo Camilo Guzmão continua presente para nós, militantes da articulação de esquerda. É isso. Tá bom, é isso. A gente vai encerrar aqui o programa. Para quem entrou depois, esse programa acontece toda quinta, às 19 horas, e debate a conjuntura política da semana. Então, quem pegou pela metade ou nunca tinha visto o nosso programa, pode comparecer aqui no Face do Página 13, toda quinta, às 19 horas, que a gente vai estar aqui nessa conversa. É isso. Vamos encerrar. Boa noite para todo mundo e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo e suas políticas, eleições diretas com Lula livre, para que ele possa concorrer. Tudo isso. Tchau. Tudo isso. Tchau.